Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. E a gente está sempre conversando aqui com os principais atores do agronegócio brasileiro, é o pessoal que está lá na indústria, pesquisando e erguendo aí soluções tecnológicas para o cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, é o pecuarista, é a pessoa que está lá no campo. E também nesse mundo muito cada vez mais complexo e cada vez mais cheio de gente aí no meio do caminho, que tem distribuidor, tem revenda, tem cooperativa, tem marketplace, tem site, e está todo mundo querendo uma coisa só, que a produção de alimentos e de produtos que levem conforto e saúde para as pessoas do mundo inteiro seja cada vez mais produtiva, cada vez mais eficiente. E por falar em eficiência, e por falar em produção, e por se preocupar com o aumento de produtividade, né, tirar mais saca por hectare de tudo quanto é lavoura desse país, a gente está aqui e vai conversar com o Sérgio Almeida. O Sérgio Almeida, ele é o gerente técnico e de regulamentação da PHC Brasil, que é a Plant Health Care Brasil. Ô Sérgio, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Obrigado, Ulisses. É um prazer estar aqui com você. O Sérgio está aqui e é o seguinte, ele vai decretar que ninguém mais racha a cabeça com a ferrugem asiática, porque ele trouxe a solução. Ele é o He-Man do agronegócio mundial, ele tem a força. Como é que funciona essa solução aí que está prometendo aí revolucionar o plantio de soja no Brasil, o Saori, ô Sérgio? Olha, ele está cada vez mais surpreendendo a gente, mesmo a gente que está acostumado com isso, trabalha com pesquisa, a gente já está pesquisando o produto aqui no Brasil há 4 anos, É né? mesmo? Exatamente. Nós começamos focados em ferrugem da soja, porque a gente tinha que escolher uma doença para fins de registro, né? Sim. Mas com o tempo nós descobrimos que o produto também funcionava em outras doenças, como mancha parda, mancha-alvo, a própria mancha de cercóspora Ué, também. que legal. Exatamente, sofre os efeitos dele, né? E agora que nós estamos na fase de pré-lançamento do produto, fazendo alguns campos, alguns não, centenas de campos demonstrativos em andamento, a gente tem mais de 100 campos hoje em dia no mercado pela Plant Healthcare e mais alguns campos, que eu acho que uns 150, pela nossa parceira Nutrim, que eu vou comentar um pouco mais adiante. Perfeito. A ideia foi espalhar pelos estados produtores mesmo, né? Exatamente, para que as pessoas conhecessem, né? O nosso grande desafio, Ulisses, com esse Ah, produto na verdade, é fazer com que as pessoas aceitem uma quebra de paradigma, né? Nós ah, estamos falando de um produto que é usado no tratamento de semente, mas que funciona para doenças foliares. Normalmente você trata a semente para sim, doenças de semente, né? exatamente. Com a boa E germinação, tudo mais, né? exatamente, o produto ajuda a uma boa germinação, um bom vigor de planta, que é o que nós estamos vendo, inclusive, no mercado. Já Aham. havia visto isso nos experimentos, numa menor quantidade de ensaios, nós já tínhamos visto isso, mas ele também ajuda a você manejar as doenças da parte aérea da planta. E essa é que é a grande Legal. paradigma, né? É isso que as pessoas precisam ver para crer, na verdade, né? E é isso que nós estamos fazendo agora com esses mais de 20 dias de campo e mais de 100 campos demonstrativos em andamento aqui no Brasil, em diferentes Ah, isso regiões. até que eu tinha notado aqui, foi o trabalho que começou no dia 18, é isso? Em fazendas aí em São Paulo, Exatamente. Minas e Goiás? Exatamente. Nós começamos bem antes, né? Os Aham. ensaios foram todos plantados junto com a soja, no plantio da soja. Então, em outubro, no final de outubro, mais ou menos depois do dia 21 de outubro, nós já estávamos iniciando os plantios da soja, mas os de demonstração, as visitas a campo que nós estamos programando, elas começaram agora no dia 18. E aí englobam 20 diferentes cidades localizadas entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás, principalmente, onde nós Tá. temos mais de 100 campos demonstrativos instalados em agricultores que nos receberam gentilmente para comparar as tecnologias, né? E Aham. selecionou 20 campos, 20 cidades diferentes para poder convidar os agricultores a conhecerem a tecnologia. Perfeito. E a tecnologia já foi utilizada nessa safra que está em evolução agora, que é a safra 2021, 2022? Apenas desses campos em pequena quantidade, porque Ah, nós tá. tínhamos a quantidade limitada de produto. Perfeito. Então, nós utilizamos esse produto ainda em pequenas áreas, né, para que nós possamos dar suporte ao grande lançamento que vai ser feito no ano que vem. Perfeito. Aliás, Que é para 22, 23, então, né? exatamente. Aliás, desde que nós conversamos a respeito desse produto da última vez, meu Ah, colega o Rodrigo esteve aqui presente conversando a respeito dele, nós conseguimos uma parceria muito boa com a Nutrim. como é que funciona essa parceria, Sérgio? Então, a Nutrim vai ter acesso exclusivo ao Saori nessa próxima safra e nas safras vindouras, e Perfeito? eles vão
o Saori dentro daquele pacote tecnológico que eles querem oferecer ao mercado através da semente. Perfeito. Então, a ideia deles é oferecer uma solução ao agricultor, né? E o Saori faz parte dessas soluções que a Nutri vai oferecer. Perfeito. Então, Não, pode continuar, desculpe. Não, então o lançamento vai ser feito através deles, e eles estão programando fazer o lançamento oficial agora em fevereiro, inclusive. Que legal. Formalizar esse lançamento do Saori dentro do pacote tecnológico da Sementes Goiás, que é uma empresa do grupo da Nutri, né? Exatamente agora em fevereiro. A companhia é boa, né, para PHC Brasil, né, Sérgio? Nossa, para nós foi uma honra ter. Eles são os maiores provedores de insumos na área agrícola. Exatamente. E eles têm um objetivo muito comum ao nosso, né? Porque eles querem trabalhar com soluções biológicas e querem trabalhar visando estar ao lado do agricultor para produzir para 10 bilhões de pessoas em 2050, né? 10 pessoas que se alimentam, né? Vão precisar do esforço do agricultor para comer. Ô, Sérgio, você sabe que essa era a previsão inicial aí da virada do século, só que o negócio tá caminhando mais veloz, o pessoal gosta de namorar, viu? A gente terminou o ano passado, não sei se você viu, o mundo tendo quase 8 bilhões de pessoas. A velocidade do crescimento está sendo maior do que foi imaginado inicialmente. E existe uma possibilidade de se alcançar os 10 bilhões de habitantes no planeta até 2040, e não mais 2050. Vocês vão ter que trabalhar, vocês, junto com a... Olha, eu não tinha visto essa atualização, realmente. Está super interessante, a última edição. Mas realmente é um desafio. E o agricultor, você vê esse ano, esse clima doido, né, com Laninha funcionando aqui no Brasil. O agricultor é um herói, porque ele está... O negócio dele é céu aberto, né? Ele corre todos os riscos de mudanças climáticas. Assim. Mas você sabe melhor que eu, ele não é besta não, né? Porque ele não só acredita em nova tecnologia, como ele compra nova tecnologia se ele vê que funciona, né? Ulisses, isso é tão verdade que ontem nós tivemos num dia de campo, deixa eu ver aqui onde foi, porque a minha memória... procura aí, rapaz, vai na colinha aí, que nem eu. Boa Esperança. Boa Esperança, Minas Gerais. Aham. E nós entramos no campo com o agricultor, nós já tínhamos entrado previamente para fazer uma coleta, para saber se estava tudo bem, né? Aquelas coisas todas. Mas quando nós entramos com o agricultor, ele olhou assim e falou assim, nossa, mas o mofo branco está moendo aqui. O moendo para ele é que assim, precisa entrar para tratar, né? Está causando destruição, né? E quando ele chegou na área tratada com Saori, você acredita que a diferença era gritante? Ele falou, esse produto é bom para mofo branco também. Não estou recomendando para aqueles que estão assistindo a nossa entrevista, não estou recomendando isso. Mas são essas surpresas e essa espontaneidade do agricultor que realmente nos enchem de alegria, né? De estar trabalhando com um produto que realmente responde à necessidade do agricultor. Perfeito. Você falou em relação a acreditar em tecnologia e em relação ao céu aberto, que tem aquela parte que há previsão, há prognóstico, mas certeza absoluta não tem como. Ainda mais um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cravar o que vai acontecer com o clima, por enquanto é impossível, né? Mas me lembra aquela conversa dos dois camaradas, dois produtores, né, que um virou para o outro e falou assim, compadre, você fica usando esses negócios aí de biotecnologia, essas coisas caras, semente tratada, gastando um dinheirão, por quê? O outro falou assim, pelo seguinte, porque quando a coisa está muito boa, eu ganho muito mais que você. E quando a coisa é meio ruim, eu perco bem menos que você. É tecnologia, né? Não, é verdade, é verdade. E ele reconhece. E ele reconhece isso. Isso é ótimo, né? É por isso que tem resultado como está tendo, como tem, né, nos últimos 30, 40 anos, né? Justamente por acreditar em nova tecnologia. Sérgio, eu queria que você desse mais uma reforçada no problema causado principalmente pela ferrugem asiática, né? Que realmente, na verdade, enaltece, né, a aprovação desse produto, que é o Saori, que deve realmente ganhar bastante campo aí em 2022, 2023, né? Isso é verdade. Isso é importante falar, inclusive, porque, assim, embora a ferrugem da soja seja a principal doença de soja hoje em dia, ela não está sozinha. Você vê outras doenças também crescendo em importância, como, por exemplo, a própria mancha-alvo, né, no mercado, que está crescendo em termos de importância, está aparecendo muito mais e muito mais precocemente, inclusive, na lavoura de soja. Certo. Então, assim, embora ela seja ainda a mais importante, existe todo um complexo de doenças na planta que também são importantes para que o agricultor tenha em mente.
E assim, o que o Saori adiciona, na verdade, para todo esse sistema de manejo de doenças na Ou soja? seja, ele é um fungicida bioquímico, é isso? Então, eu ia falar exatamente isso. Vai lá, vai lá. Produto que, quando é aplicado na planta, ele faz com que o sistema imune da planta se inicie, Tá, né? Ele comece a funcionar. A planta identifica o produto como se fosse uma ameaça e ela começa a desenvolver algumas ações fisiológicas para se defender contra aquela doença. perfeito. Então, ele quase como se fosse uma vacina. Eu sei que vacina está muito em moda a gente discutir hoje, né? Mas os mais ou menos assim. A grande diferença é que, por exemplo, na vacina humana, você tem que injetar a proteína, por exemplo, que vem da doença, que seria uma das alternativas, né? Para que a pessoa comece a desenvolver um anticorpo. Perfeito. Quem defende é a pessoa. Ela produz um anticorpo, que é uma outra proteína. Ela faz identificar aquele ser estranho, né? E como combater. Exatamente. E ela é específica. Se você toma uma vacina de cachumba, você vai ficar imune à cachumba, né? Se você toma uma vacina de gripe, você vai ficar imune à gripe, pelo menos por um determinado período de tempo, Claro. né? Porque o Saori faz a mesma coisa. Aliás, ele é isso. Ele é uma proteína de pequeno tamanho que é excretada por uma bactéria que causa doenças em plantas, só que não tem o poder de causar a doença. Perfeito. Só que a planta reconhece aquela proteína como um problema e ela começa a reagir quando aquela proteína encosta no tecido vivo da planta. Então, duas diferenças. Primeiro, não precisa ser injetado, como é no caso da vacina humana. Uma vacina em humana, né? Vivo, da planta ele funciona. E segundo, a planta não desenvolve uma reação específica. Por exemplo, ela não desenvolve só contra a cachumba. Ela se protege... Contra outras, né? Exatamente. Se protege de uma maneira geral contra doenças fúngicas. Então, assim, embora nós tenhamos registrado o produto para ferrugem, ele também funciona para outras doenças que nós ainda não podemos recomendar por não termos no rótulo. Mas a gente já pediu hoje, inclusive, a extensão de uso do produto para mancha parda, mancha alva e cercóspora, exatamente porque a gente já tem informações suficientes para poder colocar no rótulo. Perfeito. Mas ainda não tem rótulo, nós pedimos a extensão de uso do produto hoje, né? Então, assim, qual é a nossa contribuição nesse processo todo de manter a sanidade da soja? É contribuir com os fungicidas. Em nenhum momento, Ulisses, nós queremos substituir o uso de fungicidas, porque algumas doenças, como o perfil da própria ferrugem, elas crescem tão rapidamente na planta, que se o agricultor não cuidar direito, ele tem uma perda muito, muito grande, né? No material que eu publiquei, que o pessoal da assessoria de vocês me enviou, falou em perda de 90%, né? Isso é acabar com o negócio do cara, né? Completamente. Tanto que o agricultor hoje, ele não bobeia, ele faz as aplicações até de uma maneira calendarizada, porque ele não quer correr o risco dessa doença crescer dentro da lavoura dele, né? Então, o que nós fazemos? Nós reconhecemos que o produto é aplicado no tratamento de sementes. Já é uma quebra de paradigma. Perfeito. Convencer as pessoas de que ele funciona na folha, né? Você imagina a gente falar que ele funciona para controlar a ferrugem. Não é impossível, né? Mas ajuda os fungicidas com um modo de ação distinto a terem uma melhor performance. Perfeito. Então, nós ajudamos no manejo de resistência dos fungicidas, dos fungos aos fungicidas, né? Perpetuando um pouco mais, aumentando um pouco mais a vida útil dos produtos. Hoje nós temos triazóis, nós temos estrobilurinas e nós temos carboxamidas e as respectivas misturas, mas nós temos um número finito de fungicidas também. E de modos de... Nós entramos com um modo de ação novo. Então, além de ajudar os fungicidas a terem uma melhor performance, porque a gente diminui o inóculo da doença dentro da cultura, porque a planta está se defendendo em relação a essa doença, nós também ajudamos a planta a aumentar a produtividade, que é o que todo mundo busca também, né? Ou seja, aplicar o Saori faz com que você aumente a eficiência dos fungicidas e, ao mesmo tempo, tenha uma maior produtividade também, se você não tivesse comparado com quando você não aplicou o produto. Aí vocês viram o pessoal de revenda, o pessoal produtor rural, o que é o Saori? O Saori é o colostro da semente, né, que vai fortalecer o sistema imunológico dessa planta, de cada planta. Ou seja, a gente está chegando ao finalzinho aqui do Papo de Prateleira, que é jogo rápido, mas também não se preocupe que o Sérgio vai voltar mais, que eu adorei a conversa com ele. E outra coisa, como eu falo para o meu amigo e meu chefe, o Carlão, viu, Sérgio?
o Carlão da Public, eu já falei para ele dá risada mesmo. Eu falei assim, ô Carlão, eu não conheço nenhum agrônomo que passou pela Exalc que não ficou famoso, está famoso ou vai ficar famoso. Você é formado lá nessa maravilha de escola, né? Conta um pouquinho aí da sua vida. Você é de Bananal, é isso? Para o pessoal saber como é que o cara que queria ser médico, até jornalista, ele falou para mim, acabou sendo agrônomo e vai fazer sucesso, já faz um agronegócio. Nossa, eu gosto de comunicação de uma maneira geral. Só coisa contra mim que é a minha memória. Às vezes eu preciso consultar os papéis aqui para ver se... A gente faz a mesma coisa. Eu quero fazer, né? Mas eu gosto... Aqui, então, você vê? Não somos diferentes. Não. Eu nasci em Bananal, no Vale do Paraíba. Bananal é uma cidade histórica, é o berço do café, digamos assim, Legal. daquela época do Império, né? Nós chegamos os barões do café lá da cidade, na época, chegaram a financiar, avalizar empréstimos da Inglaterra para o governo brasileiro. Lógico. Realmente foi uma cidade bastante grande. Mas ela se tornou mais desconhecida quando a Dutra foi criada e deslocou um pouco o eixo de transporte de São Paulo e Rio de Janeiro para uma outra área, né, um pouco distante da cidade. Aí a cidade entrou em declínio, digamos assim. Hoje ela é aberta para turismo, fazendas históricas. Ainda bem, exemplo, né? Sim, pelo menos isso. A gente tem que se adaptar, né? Acho que a única coisa que é certa que a gente tem são as mudanças, no caso, né? Mas eu nunca pensei por isso em ser agrônomo. Eu sempre morei em São Paulo. Meu pai veio para São Paulo e... Ele falou que foi cedinho, com 2 anos, né? Foi bem cedo. E desde criança eu sempre quis ser médico. Não sei porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ser médico. E aí, no último ano do colégio, do 2º grau, na época, né, houve uma mudança de programa de matérias e eles introduziram matérias profissionais. E uma das matérias profissionalizantes foi uma tal de técnicas de agricultura. E a professora pediu para que eu começasse, para que todos começassem a ler o suplemento agrícola do Estado de São Paulo, que infelizmente não existe mais, né? Uma pena. Mas eu comecei a ler o suplemento agrícola e me interessei por agricultura. Então, quando eu fui prestar agronomia, quando eu fui prestar vestibular na USP, né, na época, eu falei, puxa, vou prestar o quê? Medicina, que eu sempre quis, ou agronomia? E aí eu raciocinei, bom, uma pessoa sadia é uma pessoa menos doente, digamos assim. Então, seria uma maneira de compensar uma coisa pela outra e terminei prestando em agronomia. Mas confesso que até aquele momento eu nunca havia pensado em fazer agronomia. Na verdade, você aumentou o escopo, né? Você ia cuidar de gente, você passou a cuidar de gente e de planta, né? Que cuida de gente pela alimentação, né? Exatamente. E é uma coisa muito gostosa. Lidar com a planta, lidar com os animais, enfim, todo o escopo nosso da agronomia é uma coisa fantástica. Mas eu tenho um carinho muito especial pelo jornalismo ainda, você pode ter certeza. Não, tem alguém, descobrimos quem é o Sérgio. Não, estou brincando. Ô, Sérgio, mas é que realmente é um prazer sempre conversar com gente que saiu de lá, assim como é um prazer ir lá, ver aquela lagoa, aquele lago lindo, ver aquele prédio, ver a competência daquele povo lá, aquele povo que se encontra. O Roberto Rodrigues vai até hoje, acho que tem mais de 50 anos de graduado, o cara faz questão de todo ano se encontrar com os amigos, é bem mais que uma faculdade, né? Quase uma família mesmo, se não for, né? Eu dei uma sorte, assim, que, nossa, foi como dizem os londrinenses, eu morei em Londrina uma época também, eu sei que você estudou lá também, você sabe... Opa, UEL, Universidade Estadual de Londrina. Eles falam muito, eles usam muita expressão só por Deus. E eu, agronomia, só por Deus mesmo, porque eu não tinha pensado realmente nisso na época. Tem uma outra expressão que eu vou adaptar, que também é lá do norte do Paraná, é assim, se jeito regula, o Sérgio vai fazer agronomia. É uma outra expressão que eles têm lá em Londrina. Ô, Sérgio, para a gente terminar aqui, que o Zoom aqui já vai me dar um corte aqui, deixa eu perguntar para você, futuro bacana da soja brasileira com o Saori, qual é? O que vocês estão esperando, vocês, a PHC e a Nutri nessa parceria? Com certeza uma soja mais sadia. A Nutri vai adicionar para a gente uma preocupação em entregar para o agricultor uma semente bem tratada. Sim. Porque você sabe o quanto é difícil, às vezes, no campo, você tratar a semente, né? A preocupação deles é exatamente esse. Não, hoje, com a tecnologia, se enxerga a origem e o desenvolvimento de cada semente com a ajuda de tecnologia, e por isso tem que tratar muito bem de cada unidade, né? Exatamente. E a meta é produzir mais de 100 sacos por hectare. Essa é a quebra de produtividade
em que nós estamos envolvidos junto com eles, né? E o nosso papel como Plant Health Care é oferecer esse produto que dá essa versatilidade à planta e trazer outras tecnologias com base nessa mesma proteína. Agregando, né? Exatamente, que vão ajudar no controle de nematóides, por exemplo. Nós temos uma família de produtos novos que nós vamos registrar aqui no Brasil, chamada de T-Rex, Tiranossauro Rex. É verdade. Então, é uma família de peptídeos que vai ser voltada ao manejo de nematóides. Também é uma proteína, também se degrada rápido, ambientalmente, como é que se diz? Ambientalmente favorável, digamos sustentável. assim. Sustentável, exatamente. E, posteriormente, uma terceira família, que é a família YMAX, que é voltada para o aumento de produtividade. Mas sempre usando o mesmo tipo de tecnologia, que é isso que torna a PHC uma empresa forte. Ela é especializada em proteínas ilicitoras derivadas de bactérias fitopatogênicas. Perfeito. Está no nome, né? Healthcare, né? Então, já diz tudo, né? Exatamente. E para mim também foi uma outra coincidência trabalhar, porque para mim é um mercado completamente diferente, digamos assim, esse mercado de proteínas, digamos assim. Eu nunca havia trabalhado com isso. Então, para mim está sendo também uma experiência de aprendizado muito grande trabalhar com a Plant Healthcare. Isso é uma das coisas bonitas mesmo que o Sérgio está falando, que é assim, gente, isso aqui é o planeta vida, o planeta Terra. É o planeta onde bilhões e bilhões de organismos, sejam micro-organismos ou macro-organismos, desejam o quê? Conforto, alimentação, quem precisa de ar tem quem não precisa, e sobreviver o maior tempo possível e se reproduzir. Então, é necessário tecnologia sem fim, porque a interação de todos esses organismos é uma coisa intensa, complexa e não vai terminar enquanto existir vida no planeta. Por isso, o agronegócio precisa beber de todo esse espetáculo de conhecimento e de ciência que esses profissionais como o Sérgio, como a equipe dele, como o pessoal da PHC Brasil faz, porque é necessário não parar nunca, estar sempre atrás de tecnologia nova, cada vez mais sustentável, para quê? Para conseguir produzir riqueza, né, Sérgio? Exatamente. Maravilha. Sérgio, eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo Prateleira, foi um prazer, e vou encher essa paciência aí para você e o pessoal da sua equipe voltar mais vezes para a gente falar disso, que é um assunto que eu acho maravilhoso. Ulisses, obrigado, estamos à disposição sempre que você precisar. Para a gente, e para mim em particular, falar sobre agronomia é uma coisa muito gostosa. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais antes de falarem sobre a nossa área, né? Então, estamos à disposição. Obrigado. É porque realmente é um espetáculo diário de gente que muitos não têm a menor ligação com o agronegócio e se põem a defender coisas e conceitos que é de uma área que eles não conhecem. É só isso, ninguém aqui está brigando com ninguém. Já, vamos falar, cada um fala sobre o que domina, minimamente, né? E não sobre o que não domina. Eu acho que o Sérgio tem toda a razão, mas o que a gente vai fazer? Ele, que é agrônomo, cuida de vida, cuida de ser humano e adora comunicação. Eu, que estou na comunicação, vamos fazer o quê? Trombeta funcionando, Sérgio, procurando informar o quê? Repassar a informação correta para todo mundo, né? É o papel que cabe a gente, né? Conte com a gente para isso, com certeza. Maravilha, o Papo de Prateleira e a plataforma Agro Revenda também está à disposição de você, da sua equipe lá da PHC daqui do Brasil para falar sobre isso. Gente, vocês ouviram aí o Sérgio Almeida, esse poço de conhecimento, de simpatia, de comunicação, é o gerente técnico e de regulamentação da PHC Brasil, a Plant Health Care Brasil. Ele vai estar nos nossos 2 espaços aí de internet, que é o site agrorevenda.com.br e também no nosso site corporativo, que é o public.com, e o Papo com o Sérgio também vai virar o podcast Radar Agro lá nos 5 espaços, 5 plataformas que a gente publica, que é a do Deezer, do Spotify, da Google, da Apple e da Amazon. Sérgio, obrigado e até a próxima, para você voltar aqui rapidinho para falar como é que vai estar o andamento do lançamento aí do Saori e de outros elementos, outras soluções tecnológicas que a PHC Brasil tem, tá bom? Tá bom, Ulisses, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.